Você já pensou que os trabalhos em grupo poderiam ser tema de um trabalho em grupo? Como assim? Você já reparou na grande diversidade dos trabalhos em grupo? Pessoas com características, personalidades e vivências, muitas vezes distintas, se unem para concretizar um objetivo, nem sempre em comum, mas que se assemelha em algum ponto. Tá, e quem foi que inventou esse negócio? Olha, quem inventou, eu já não sei, mas sei que os trabalhos em grupo já estavam presentes nas civilizações primitivas. Eles possibilitaram o funcionamento e o crescimento dessas sociedades. Bom, a história está repleta de movimentos em que o trabalho em grupo foi fundamental e que mudaram completamente o rumo da história mundial, como na Revolução Industrial, em que os operários viviam em condições sobre-humanas, expostos a condições insalubres e grandes jornadas de trabalho. Claro que diversos operários questionavam o sistema individualmente, contudo, eram fortemente reprimidos. Somente quando se iniciou a criação de sindicatos e a união dos trabalhadores foi possível a efetivação de conquistas trabalhistas. Mas os trabalhos em grupo não se restringem a grandes conquistas históricas. Eles também estão presentes no nosso dia a dia, como nos trabalhos escolares. Tipo esse que estamos fazendo agora? Sim, tipo esse. Os trabalhos em grupo aproximam as pessoas, trazem oportunidade para que todos os membros possam socializar entre si, começando a conversar e conhecer pessoas que nunca poderiam imaginar ter uma amizade. É um fato que fazer um trabalho em grupo junta um monte de gente que não tinha intimidade entre si. Isso pode até mesmo ser o início de uma relação. Além da socialização, os trabalhos em grupo possibilitam uma troca de conhecimento e experiências entre todos os membros, porque é nesse tipo de situação que a gente começa a conhecer um tanto de experiências vividas por outras pessoas, novos estilos de vida e opiniões completamente diferentes das nossas. Sendo assim, com tanta gente diferente discutindo e se posicionando, é inevitável que surjam novos pontos de vista no meio dos debates, levando a certas reflexões ao grupo sobre seus pontos de vista. Ei, pera lá! Nem sempre os diversos pontos de vista são fatores positivos. Muitas vezes acabam gerando mais conflitos do que reflexões para os envolvidos. Isso porque alguns integrantes têm dificuldade em aceitar ideias diferentes das suas e acabam impondo seu ponto de vista aos outros. Além de que, nos trabalhos em grupo, geralmente há uma má distribuição de afazeres. Enquanto alguns membros se sentem sobrecarregados, outros podem ressentir-se que seus colegas estão assumindo o controle do trabalho. Mas qual é os motivos que mais geram conflito? Essa é a proposta do nosso trabalho: avaliar se a ocorrência de conflitos é mais influenciada pela participação desigual ou pela inflexibilidade. Mas os motivos de conflito dependem de qual área do conhecimento estamos falando. As causas de conflito não são as mesmas para humanas, exatas e biológicas, mas nós decidimos trabalhar com a área de humanas, já que é a área em que os posicionamentos sociopolíticos são constantemente abordados. Para conseguir descobrir qual era o maior motivo que causava os conflitos, resolvemos selecionar 6 perguntas para 30 alunos do Cefet. 4 delas para inflexibilidade e 2 para participação desigual. 4? Mas você não está puxando sardinha para a inflexibilidade? Não, usamos mais perguntas porque tivemos que avaliar inflexibilidade juntamente com os posicionamentos sociopolíticos. Por quê? Bom, é que não necessariamente pessoas inflexíveis em um mesmo grupo vão gerar conflito. Basta elas fazerem trabalho com pessoas que tenham posicionamentos semelhantes. Da mesma forma que não necessariamente pessoas com opiniões divergentes vão gerar conflitos. Basta que as pessoas sejam flexíveis ou tenham certa facilidade em lidar com opiniões contrárias. Para montar os grupos, primeiramente dividimos as pessoas entre flexíveis e inflexíveis. Uma pessoa inflexível, preferencialmente, deve fazer o trabalho com pessoas de mesma opinião, independentemente de sua flexibilidade.
trabalhos com pessoas de opinião diferente, desde que essas sejam flexíveis. Já uma pessoa flexível também deve preferencialmente fazer trabalho com pessoas de mesma opinião. Mas não há nenhum problema em fazer com pessoas de opiniões diferentes, independendo sua flexibilidade. Preferencialmente, que essas também sejam flexíveis, que é a maneira que causaria menos conflitos. Mas caso sejam inflexíveis, também é possível fazer o trabalho dar certo. Um pequeno problema nesse fluxograma. Como já dissemos anteriormente, os conflitos gerados pelo choque de opinião não são evitados exclusivamente pela flexibilidade dos participantes, pois há integrantes que, mesmo sendo rígidos com seus princípios e crenças, conseguem conviver facilmente com opiniões contrárias às suas, se eles souberem lidar bem com isso. Bom, sabendo disso, dividimos os participantes em blocos, tendo como partida 2 perguntas. A primeira pergunta feita aos entrevistados foi para avaliar a facilidade dos mesmos em conviver com pessoas com convicções sociopolíticas diferentes das deles. E a segunda foi se os mesmos se consideram flexíveis com suas opiniões ao fazer trabalhos em grupo. Os blocos foram classificados com a nomenclatura A, B e C. Os integrantes pertencentes ao grupo A são alunos que responderam que se encaixam na categoria de pessoas flexíveis e que possuem certa facilidade em lidar com opiniões diferentes das suas. O grupo B abrange todos aqueles que se consideram inflexíveis com suas crenças, porém têm facilidade de lidar com as demais opiniões, mesmo que elas sejam contrárias às suas. Já o grupo C é aquele onde se encaixam os alunos que se veem como pessoas inflexíveis e que admitem que não possuem facilidade em lidar com as demais opiniões. Determinou-se que os alunos pertencentes ao grupo A poderiam realizar trabalhos sem muitos problemas e conflitos com quaisquer dos blocos, sendo possível um trabalho em grupo com pessoas pertencentes tanto do B quanto do C, até mesmo podendo se unir alguém do mesmo grupo, isso devido à alta tolerância dos membros desse bloco. Já os alunos do bloco B deveriam, de preferência, realizar um trabalho com os do bloco A, mas também poderiam realizar um trabalho com algum membro do grupo B e C, desde que tivessem as mesmas opiniões. Assim, resolvemos que só havia 2 formas de que as pessoas encaixadas no grupo C pudessem participar de um trabalho em grupo sem gerar muitos conflitos. A primeira alternativa que encontramos é que o bloco C poderia realizar trabalho apenas com outras pessoas que têm a mesma opinião que as suas, pois esse bloco é formado por alunos que se autodenominam inflexíveis e não aceitam ideias contrárias às suas. Mas também seria possível encaixar um membro do grupo C para realizar alguma atividade com um membro do grupo A, porque os integrantes de A são pessoas que se consideram flexíveis, então não tem problemas em aceitar opiniões contrárias às suas. Mas quais as opiniões que poderiam gerar divergência? Bem,
Como nós escolhemos a área de humanas como base para fazer o nosso trabalho, tivemos que fazer perguntas que se encaixassem em questões abrangidas por ela. Sabendo de como o campo político anda bem agitado ultimamente, não somente no Brasil, mas também no mundo, onde as opiniões políticas começaram a dividir intensamente a população e causar muitos conflitos e discussões, nós decidimos que nada seria melhor do que descobrir qual era o lado político dos alunos de meio e se essa diferença de escolha política afetava, sim ou não, a convivência dos mesmos na hora de realizar um trabalho em grupo. Perguntamos então, já de cara, se eles eram de direita ou esquerda, para saber bem no geral qual eram as tendências políticas deles. Essa questão, em geral, gera muitos conflitos que abrangem pontos de vista opostos um do outro que acabam influenciando diversos campos da vida da pessoa. Para deixar mais clara essa divergência, acho que podemos dizer que uma pessoa de direita enxerga um mundo bem diferente de uma pessoa de esquerda. E além de ver o mundo com olhos diferentes, essas pessoas também acreditam em formas distintas de tomar medidas sobre diversos assuntos. Acaba que no fim, cada um segue seu caminho. E isso afeta muito quando se colocam essas pessoas para fazer um trabalho. A segunda pergunta que escolhemos foi baseada naquela questão de que as matérias ensinadas na sala de aula pelos professores de humanas devem ser mais teóricas ou práticas. Muita gente acha que a aprendizagem na área de humanas deve ser voltada para aprender mais a parte teórica das matérias, onde o essencial é aprender os fatos, não discutindo muito sobre eles, ou seja, sem debates aprofundados sobre o assunto. Já tem aqueles alunos que defendem que os debates sobre os assuntos são indispensáveis, por exemplo, durante uma aula de história ou filosofia. Para esse povo, as discussões sociais devem fazer parte das aulas de humanas. E o que deu, afinal de contas? Depois de tantas entrevistas daqui, de lá e do lado de cá também, e mais um pouquinho ali, obtemos os seguintes resultados. 18 dos 30 entrevistados possuem tendências políticas de esquerda e acreditam que o trabalho de humanas deve ser voltado para discussões sociais. 5 também possuem tendências esquerdistas, porém acreditam que a área de humanas deve ser voltada para a parte teórica e histórica. Já os outros 7 participantes se alegaram como membros de tendência à direita, sendo que 2 deles preferem o aprendizado voltado para discussões sociais e os outros 5 preferem a parte teórica e histórica. Sintetizando as opiniões dos entrevistados, juntamente com os blocos em que se encaixavam, temos que, das 5 pessoas de direita com preferências aos aprendizados teóricos históricos, 2 são pertencentes ao bloco A, 3 pertencentes ao B e nenhuma pertencente ao bloco C. Já as outras 2 pessoas da direita, que preferem discussões sociais, todas elas se encaixavam no bloco C. Nos entrevistados de esquerda, que possuem preferências para a parte teórica e histórica, 1 é pertencente ao bloco A, 4 são pertencentes ao bloco B e nenhum do C. Dos outros 18 membros de esquerda que acreditam que a área de humanas deve ser voltada para discussões sociais, 8 deles são pertencentes ao bloco A, 7 pertencentes ao B e 3 pertencentes ao bloco C. A partir dos princípios da análise combinatória, conseguimos direcionar os alunos para blocos, formando grupos de 5 pessoas que conseguiriam realizar um trabalho em grupo sem gerar muito conflito. O primeiro grupo, classificado, foi composto por alunos que se colocaram como tendo opiniões políticas que se adequam mais ao campo ideológico de direita e preferem pesquisas voltadas para a parte histórica e teórica da matéria. Este grupo não conteve nenhum dos integrantes do bloco C. Logo, foi possível formar com 3 do bloco B e mais os 11 do bloco A, totalizando 14 alunos que, ao calcular a quantidade de possíveis quintetos pelo princípio fundamental da contagem, se obteve 2002 possibilidades de grupos com seus componentes. O segundo grupo montado teve apenas 2 integrantes do bloco C e 11 integrantes do bloco A. A junção dos integrantes do bloco C com os do A
ocorreu devido à falta de pessoas pertencentes ao grupo que se encaixavam nas características atribuídas ao segundo grupo, ou seja, alunos com posições políticas e ideológicas voltadas para a direita e que preferem debates políticos durante as aulas de humanas. Logo, a única possibilidade de juntar os membros de C era com os alunos de A, por consequência da flexibilidade que os mesmos apresentavam. Verificou-se 1.287 possíveis possibilidades de se formar em grupos com a junção de C e A. O terceiro grupo foi composto por aqueles alunos que se colocavam ideologicamente no campo esquerdista e achavam mais adequado predominar ensinamentos históricos e teóricos nas aulas ministradas no campo de humanas. Neste grupo, não havia membros do bloco C, apenas 4 do bloco B. Logo, foi possível unir-se aos 11 integrantes do bloco A. As possibilidades de formar grupos com pouca chance de desentendimento foram de 3.003. Por fim, o quarto grupo, caracterizado por alunos de esquerda que têm preferência por debates durante as aulas de humanas, e este continha membros do bloco C. Logo, não poderia apresentar pessoas com opiniões contrárias às deles. Assim, as possibilidades se limitaram a apenas 8 integrantes do bloco A e 7 do bloco B, pois estes concordavam com as opiniões dos 3 integrantes do bloco C. Ao fazer a análise combinatória por combinações dos 18 membros para a formação de quintetos, obteve 8.568 maneiras de se formar grupos. Depois, nós fomos avaliar a participação desigual dos alunos. Escolhemos perguntar se o aluno achava que durante a realização de um trabalho em grupo, os integrantes deveriam fazer somente o necessário ou realizar pesquisas mais aprofundadas. Perguntamos também para os entrevistados se ao finalizar um trabalho, caso somente um membro não se sentisse satisfeito com o resultado, ele deveria procurar sozinho complementar o estudo ou se o grupo deveria se empenhar mais em alterar o trabalho. O motivo disso gerar problemas entre quem está fazendo o trabalho vai direto para aquela questão de quem quer fazer mais e quem quer fazer somente o necessário, já que é bem previsível que uma pessoa que opte por fazer somente o que foi pedido pelo professor não vai querer fazer uma pesquisa mais longa, apenas porque o único integrante acha que não é bom o suficiente. Assim, como quem quer mudar a pesquisa, mesmo achando que aprofundar os estudos seria melhor, não quer ter que fazer tudo sozinho. Quando paramos para analisar as respostas, vimos que a sala foi dividida quase que uniformemente nas 4 categorias possíveis, levando em consideração a participação desigual. Tivemos 9 alunos que ficavam na categoria de pessoas que realizam pesquisas aprofundadas e acham que o grupo todo deve fazer alterações caso um não se sinta satisfeito, e 6 que concordavam que pesquisas mais aprofundadas eram boas, porém não achavam que o grupo todo deve mudar de trabalho, e sim apenas quem não está satisfeito. Foram 7 alunos de MEI que queriam fazer apenas o necessário, mas concordavam que se alguém não achasse que o trabalho estava bom, todos deveriam se unir para melhorar o mesmo, e 8 que apostaram que o necessário é essencial e quem não achar que está bom, que mude sozinho. Pessoas que não se encaixam na mesma classificação nessa tabela têm uma boa possibilidade de gerar conflitos se forem se juntar para fazer algum trabalho, pois cada quadrante tem uma forma bem distinta de fazer as pesquisas. Mas tem sempre aqueles que a probabilidade se torna certeza, e então se ficarem juntos, a briga está formada. Neste caso, são aquelas 8 pessoas que fazem o necessário e acham que apenas o integrante insatisfeito deve alterar a pesquisa, e os 9 que fazem pesquisas aprofundadas e acham que o grupo todo deve fazer mudanças caso alguém se sinta satisfeito. Por terem opiniões bem contrárias, na certa essa união geraria alguma confusão. Os motivos analisados, observa-se que o motivo com maior probabilidade de ocasionar um conflito ao realizar um trabalho em grupo é a participação desigual, devido ao maior número de divergências de opinião sobre o método de realização do trabalho, enquanto as opiniões sociopolíticas apresentam maior semelhança e grande número de membros flexíveis, sendo em sua maioria de tendências esquerdistas com preferências a debates sociais.
Até!